Yoav Galan, ministro da Defesa de Israel, anuncia qual vai ser o futuro da faixa de Gaza, inclusive gerando discordâncias internas dentro do país, principalmente da ala mais radical representada pelo Ben-Gvir e Smotrich, e também os futuros para a ofensiva na faixa de Gaza, anunciando mudanças, já que há uma pressão interna e externa em cima do Benjamin Netanyahu. O que tá mudando, hein? Notícias importantes também relacionadas a disparos que a Coreia do Norte fez às ilhas Yeonpyeong, que são ilhas disputadas entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, com mais de 200 projéteis e inclusive pedido de evacuação por parte da Coreia do Sul. Coreia do Sul, China e Estados Unidos já se pronunciaram oficialmente, e inclusive a Coreia do Norte garantiu que uma resposta sem precedentes virá no futuro próximo. Estados Unidos acusa os norte-coreanos, mostrando algumas evidências, de terem ajudado a Ucrânia a fazer ataques contra a Rússia. Isso pode estar nesse bolo geopolítico, vamos colocar assim. E para finalizar, pessoal, a gente tem o Iraque expulsando as tropas americanas do seu território, vamos entender exatamente o contexto, e também os Houthis rejeitando a ameaça que a Operação Guardião da Prosperidade, que conta com 14 países liderados pelos Estados Unidos, fez contra o grupo aliado ao Irã. Eu diria, pessoal, que se os Houthis continuarem a atacar, muito possivelmente uma resposta contra os yeremitas deve vir no futuro próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal, esse é meu trabalho, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, porque isso ajuda demais. Inclusive, só antes do vídeo, eu nem gosto de falar muito dessas coisas, mas bem rapidinho, tá? Alguns de vocês que acompanham recorrentemente o canal, agradeço demais, reclamaram, pessoal, que ontem eu tive que cortar vários trechos, né? Vocês sabem que a plataforma que eu vos falo aqui é uma plataforma que está cada vez mais family friend, ou seja, que não gosta de tocar em temas muito sensíveis, que é justamente o que o meu canal faz. Fala sobre conflitos, sobre questões geopolíticas, sobre disputas, que envolve perdas sociais, econômicas e por aí vai. Então, muitos dos meus vídeos, eles acabam subindo, fazendo o upload, e eles acabam ficando com o chamado cifrãozinho amarelinho, que ele desmonetiza o meu canal e, pior que isso até, ele perde a relevância, então divulga para menos pessoas e por aí vai. Ontem eu demorei mais para postar o vídeo, porque eu fazia o upload e aí aparecia. Aí eu tentava tirar alguns trechos, aí fazia o upload e aparecia. Galera, no final das contas, depois de 3 tentativas de fazer edição total, acabei postando, né? Com alguns trechos, enfim, isso dificultou até o entendimento de vocês e o vídeo continuou desmonetizado, tá? Agradeço demais aqui a plataforma, ela me projetou de uma maneira sem precedentes, mas existem muitas falhas, até por isso eu peço a ajuda de vocês também, tá? Conteúdos sensíveis são menos reconhecidos e monetizados aqui pela plataforma, tá? Enfim, galera, só uma justificativa aqui, vamos continuar porque informação com certeza é o objetivo de vocês e não ficar ouvindo as demandas aqui desse queridíssimo professor youtuber. Galera, vamos lá, ó, seguinte... a gente teve a notícia que o Yoav Galan, né, que para quem não sabe é o atual ministro da Defesa de Israel, ele anunciou 2 dos seus próximos planos. Primeiro, que é a questão de como será o futuro na faixa de Gaza. A gente sabe, pessoal, que não existe um pensamento uníssono em Israel, existem pessoas mais críticas, mais favoráveis, ala mais radical, ala mais nacionalista, pró-palestinos, enfim, né? A disputa ela é muito grande. E o atual governo Benjamin Netanyahu, para conseguir ascender ao poder, teve que se aliar com uma galera um pouco mais extremo nacionalista ali de Israel, sendo representado por 2 figuras, o Smotrich, atual ministro das Finanças, e também o Itamar Ben-Gvir. Pois bem, pessoal, o Galan, que é o ministro da Defesa, ele deu um pronunciamento falando que depois da guerra, o futuro da faixa de Gaza, ela vai ter 4 agentes principais, sendo o Egito, Israel, uma força multinacional, sem especificar exatamente como será essa força multinacional, e um grupo palestino que vai ajudar a cuidar ali da faixa de Gaza. Professor, quem vai ser esse grupo palestino? OLP? Vai ser, sei lá, ANP, o Mahmoud Abbas? A gente ainda não sabe. Até porque existe uma divisão, como eu falei para vocês, dentro de Israel. O Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, já teceu várias críticas ao Mahmoud Abbas, que vem cada vez mais se aproximando, inclusive, né, do Hamas, como uma figura um pouco mais radical, vamos colocar assim. E a gente tem dados horríveis ali, né, relacionados à região.
Por exemplo, pessoal, 90% das pessoas até o momento já deixaram as suas casas, e a gente fala mais de 21, às vezes depende da fonte, tá? Até mais de 22 mil mortes ali colocadas. Então, essa coalizão, aparentemente, que o Galan colocou como futuro, vai contar com a presença de palestinos, e ele deixou bem claro, sem a presença de civis israelenses naquele território, apenas destacamento da parte militar. Mas isso vai totalmente ao contrário o que o Ben-Gvir e o que principalmente o Smotrich falava. O Smotrich, falei pra vocês semana passada, inclusive, tá? Ele deu uma declaração colocando que hoje é muito difícil você conseguir apaziguar aquela região, já que você tem 2 milhões de pessoas que dormem e acordam pensando em como eliminar Israel. Então, para ele, se tiver uma população ali que seja 50, 60 mil árabes e o restante assentados, colonos judeus que ali ocupam, vai ficar muito mais fácil você desradicalizar esse território, segundo Smotrich. Ou seja, assentamentos, colonização judaica tem que estar em pauta. Assim como o Ben-Gvir também fala sobre isso, não só na faixa de Gaza, mas também, galera, um dos principais comandantes dos assentamentos dos colonos israelenses no território da Cisjordânia. Então, essa proposta do Galan, ela foi colocada, é o ministro da Defesa, mas eu diria que ela vai encontrar bastante resistência, até mesmo interna em Israel. Além disso, para a questão do conflito, ele falou, galera, que vai ter uma nova abordagem maior no norte e também vai ter uma perseguição onde existem mais civis posicionados no sul do território. A gente sabe que Israel, nesse momento, está reduzindo um pouco as suas forças militares no território da faixa de Gaza, e eu diria que existem algumas motivações para isso. Primeiro, que é a redução de custos. Tanto no sentido que com menos militares destacados, menos equipamentos, você gasta menos, é natural, e também porque vários daqueles que estão combatendo, eles são reservistas, são pessoas que estão deixando de exercer suas funções como economista, como engenheiro, como advogado, como sociólogo, como professor, enfim, e estão exercendo as suas funções no campo militar. Isso quer dizer que está deixando de gerar valor, deixando de produzir para o Estado israelense. Então você compromete tanto em gastos militares, como também deixa de arrecadar. Tem a questão da popularidade, galera, você ficar lutando num conflito. Óbvio que isso é bastante impopular, ainda mais para o Benjamin Netanyahu, que vem sendo constantemente pressionado, e existe, claro, a pressão internacional. A gente sabe que existe os Estados Unidos, por exemplo, que criticou as declarações acerca dos assentamentos judeus, acerca vamos lá, falta de cuidado, entre aspas, com os civis palestinos que ali existem, e até mesmo o Ben-Gvir, citei para vocês ontem. Ele falou, olha, Estados Unidos, a gente agradece muito o apoio que vocês sempre deram pra gente, os Estados Unidos é o principal amigo de Israel, mas vamos deixar bem claro, vocês não vão fazer interferências na maneira como a gente conduz as nossas operações internas e externas. Afinal, Israel não é mais uma estrela na bandeira dos Estados Unidos, ou seja, não somos um Estado subordinado aos Estados Unidos. Então dá pra entender, galera, que assim, né, apesar das amizades, Israel deseja, pelo menos aparentemente, um pouco mais de soberania. Outra notícia, pessoal, importante, que inclusive eu acordei impactado com a notícia, tava ali passando, né, enquanto tomava o café da manhã, tudo tal, e surgiu a notícia que a Coreia do Norte tinha disparado 200 projéteis. Esses projéteis foram disparados contra as ilhas Yeonpeong, que conta ali, galera, é um arquipélago, né, um conjunto de ilhas, que eu diria que é bastante disputado. Quando a gente teve a finalização da Guerra das Coreias, de 50 até 53, foi assinado um armistício e, a partir das deliberações da ONU, traçou-se um paralelo que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e essas ilhas ficaram sob domínio da Coreia do Sul. Passado algumas décadas, a Coreia do Norte começou a reivindicar a posse dessas ilhas. Hoje, estimam-se mais ou menos 2.100 habitantes que ali ocupam, que são subordinados ao governo sul-coreano. A Coreia do Norte fazendo a disparada desses projéteis, sendo que nenhum pegou, tá, no território, coisa que já aconteceu no passado, a Coreia do Norte já atacou essas posições, então não é uma disputa nova, vamos colocar, tá? É muito mais, segundo a Coreia do Norte, com uma resposta aos exercícios militares que estão acontecendo nesse momento entre Coreia do Sul e Estados Unidos. A gente sabe que existem muitos militares americanos destacados na Coreia do Sul. Recentemente, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul fizeram uma reunião em Camp David com Biden, justamente para discutir como fazer uma política de desnuclearização da Coreia do Norte, submarino de propulsão nuclear destacado no porto de Busan, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, galera, prometendo, inclusive, fazer até contra gosto dos Estados Unidos, tá?
possivelmente uma política mais de nuclearização do seu território e até mesmo bombardeiro B-52 dos Estados Unidos destacado na Península Coreana. Ao mesmo tempo que a Coreia do Norte faz visita ao Putin e começa a lançar satélite espião, tem tecnologia, pessoal, de foguetes, tecnologia nuclear muito mais destacada e também por baixo dos panos, isso não é confirmado, fornece munições, artilharia, equipamento para os russos. Então percebe que os dois lados eles estão se equipando, os dois lados estão se militarizando e as tensões estão aumentando. Por conta dos exercícios, cara, o Kim Jong-un já falou esse ano, inclusive, tá? Esse ano e o ano passado também. Olha, exército, vamos se preparar para a guerra. A gente tem que pensar numa política que, em última instância, pode ser inclusive uma retórica nuclear. Depende da atitude, da postura que os Estados Unidos tiverem contra a Península Coreana, entende? Então, é um momento de grande tensão e até mesmo Kim Jong-un falou que esses ataques não acabam por aí e que uma resposta sem precedentes vai acontecer se os exercícios militares, eles continuarem. Pois bem, pessoal, por enquanto, né, a gente teve a China pedindo para acalmar um pouco os ânimos, a Coreia do Sul falando que isso é uma provocação e que isso, claro, reforça a tentativa da Coreia do Sul de parceria com o Japão, de parceria com os Estados Unidos e até mesmo de uma possível nuclearização do seu território. Lembrando que os Estados Unidos é contra essa nuclearização. Até por isso houve um certo acordo ali no destacamento periódico de submarino de propulsão nuclear no porto de Busan, com uma espécie de garantia, uma política de dissuasão para os sul-coreanos, que eu diria, pessoal, que não vem dando muito certo, porque a Coreia do Norte vem respondendo quase que à altura a essa política. E, inclusive, uma declaração que os Estados Unidos deu hoje pode estar indo na intenção também dessa possível intervenção contra os norte-coreanos. Segundo os Estados Unidos, a gente teve ataques que aconteceram na quinta-feira da Rússia contra a Ucrânia, inclusive, tá? Até tema para um próximo vídeo que a gente gravar. Uma das políticas que a Rússia vem fazendo, a gente sabe que nesse momento, galera, a grande resistência dos Estados Unidos em fazer uma política de ajuda aos ucranianos, a gente teve palavras do Pentágono nesse sentido, do Matthew Miller nesse sentido, até mesmo do Biden pedindo para o Congresso aprovar um pacote de ajuda para a Ucrânia, porque por enquanto acabaram os recursos disponíveis para o Zelensky, e talvez atacar agora é tentar fazer com que os ucranianos gastem os seus últimos recursos antes que os russos acabem com seus mísseis, vamos colocar entre aspas. Então aproveitar esse momento de fragilidade, de falta de coesão da ajuda internacional ocidental para fazer maiores ataques. E os ataques eles estão acontecendo. Segundo os Estados Unidos, parte dos mísseis que foram utilizados pelos russos são mísseis norte-coreanos. A Coreia do Norte nega essas informações e fala que isso é uma tentativa, uma justificativa de justificar uma possível intervenção dos Estados Unidos no território norte-coreano. Professor, mas é fácil. Então, por que a Coreia do Norte não aceita algum tipo de acordo? A Coreia do Norte já tentou fazer um acordo, ou os Estados Unidos já tentou fazer um acordo com a Coreia do Norte em meados, pessoal, de 2017 e 2018. Quando a gente teve, inclusive, o Trump fazendo uma visita presencial ao Kim Jong-un, e eles assinaram o tratado. E eu lembro que falei na época, o tratado na época garantia que a Coreia do Norte seria inserida no mercado mundial de novo se os Estados Unidos tivesse a promessa da Coreia do Norte que a Coreia do Norte se desnuclearizaria. Só que eu falei, calma aí, isso aqui tá meio estranho, porque o que vai vir primeiro? Uma desnuclearização norte-coreana ou a inserção da Coreia do Norte no mercado mundial? Na prática, ninguém tomou o primeiro passo e inclusive o Kim Jong-un falou, olha, a minha soberania só é garantida porque nós temos armamentos nucleares. Se a gente fizer uma política de desnuclearização, a gente pode virar o novo Muammar Gaddafi, que a Líbia fez uma política de aproximação com o Ocidente e na primeira oportunidade, na Primavera Árabe, foi tirado do poder por uma coalizão da OTAN, tá? Mas eu diria, pessoal, que o momento está bem tenso e a disparada contra as ilhas Yeonpyeong só comprovam essa retórica. A gente teve também, pessoal, não dá para esquecer, o Pentágono, ele anunciando de maneira oficial, até então, até compartilhei com vocês ontem, somente a Reuters tinha falado sobre isso, mas ouvindo fontes militares americanas, sem a comprovação oficial dos Estados Unidos, agora não, o Pentágono confirmou oficialmente
que ele atacou sim posições no Iraque, atacando uma milícia aliada aos iranianos que atua naquele território. O Irã, galera, já falou que vai fazer algum tipo de resposta, assim como o Iraque também ficou totalmente insatisfeito. O Iraque é um país completamente dividido, então você tem territórios que têm posições americanas, estima-se mais ou menos 2.500 militares. O primeiro-ministro do país, que até aceitava a presença de uma coalizão ocidental, uma coalizão dos Estados Unidos, para combater alguns grupos que atuavam no território do Iraque e a presença dessas milícias, mais aliadas ao Irã. Lembrando que o Iraque é um país de maioria, assim como também é o Irã. Depois desse ataque, que pelas palavras oficiais não teve autorização dos Estados Unidos, a gente teve o porta-voz do primeiro-ministro garantindo que ele quer acabar com a presença de forças de coalizão no Iraque, porque o Iraque considerou que esse tipo de ataque que os Estados Unidos fez foi um ataque terror, contra o seu território. Inclusive, galera, falou que apesar de entender, né, porque desde do dia 7 de outubro, o fatídico dia contra Israel, a gente já teve mais de 120 ataques a bases ou posições americanas na Síria e no Iraque, algum tipo de ação dessa coalizão precisaria ter autorização do Iraque, coisa que não aconteceu. E por isso, já passou da hora dos Estados Unidos sair do território. Se os Estados Unidos vão sair ou não, isso é outro capítulo, né? Porque eu diria, galera, que até hoje a Síria não concorda com a presença de bases americanas naquele território. E existem pelo menos 900 militares ali destacados, que a Síria inclusive acusa de fazer roubo de produções agrícolas, de petróleo, dentre outras questões. Ah, professor, é mentira. Tô falando aqui o que a Síria fala, né? Não sei se é verdade ou não. Mas eu diria que os americanos não são muito bem-vindos na Síria e estão lá até hoje. E para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes acerca dos Houthis. A gente sabe que os Houthis são aquele grupo rebelde do Iêmen aliado aos iranianos que anunciaram uma guerra contra Israel e fazem um bloqueio comercial, impedem que navios comercializem, principalmente utilizando o Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb e também o Mar Vermelho. Chegando ao território de Israel, essas embarcações não podem, né, comercializar com Israel, e por isso os Houthis fazem ataques, sequestros e por aí vai. Cansado, porque isso vem causando um problema na economia mundial. A gente fala de cerca de 12% dos produtos do mundo que circulam naquelas posições, a mesma porcentagem para o petróleo, que é o principal combustível fóssil utilizado pelo mundo, e além da atuação dos Houthis, ainda tem a atuação de piratas da Somália, que estão se aproveitando dessa situação de instabilidade e também atuando ali próximo do Golfo de Aden, entende? Os Estados Unidos lançou a Operação Guardião da Prosperidade, que conta com a liderança dos Estados Unidos e a presença de outros países. Ontem teve o ultimato. Houthis, chega. Ou vocês cessam os ataques, ou a gente vai fazer algum tipo de ação militar mais efetiva. Lembrando que a gente chegou num ponto de ruptura, vamos colocar, quando recentemente uma embarcação da Maersk, ela foi enclausurada, ela foi cercada pelos Houthis. Essa embarcação convocou os Estados Unidos, que lançou, através de seus porta-aviões, equipamentos aéreos que ameaçaram os Houthis. Os Houthis dispararam não só contra a embarcação da Maersk, mas também contra essas posições americanas, e no final das 4 embarcações Houthis, 3 afundaram, causando 10 mortes. Os Houthis prometeram respostas a isso. Ou seja, talvez foi o ponto de inflexão e a justificativa que os Estados Unidos precisavam. Se de fato eles atacarem, galera, até porque hoje a gente teve declarações dos Houthis, que mesmo com toda essa ameaça, essa coalizão, eles não vão parar. E que, inclusive, esse tipo de ameaça só serve para encobertar os crimes, né, sabe o que eu tô falando, que Israel comete na faixa de Gaza. Ou seja, enquanto Israel não cessar os ataques, a gente também não cessa os nossos. Eu diria, pessoal, que logo mais, aliás, a gente deve ter algum tipo de novidade não positiva, positiva no sentido de conflitos, né, acontecendo naquelas posições. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.